Do Evangelho do 18º domingo do tempo comum, 2 semanas atrás, os discípulos de Jesus, quando viram aquela imensa multidão que o seguia pelo deserto, disseram para Jesus: despede este povo para que eles possam ir à redondeza, comprar algo para comer, porque a noite está chegando. Despede este povo. Na semana passada, o Evangelho de que mesmo? Hein? Domingo passado, o Evangelho nós ouvimos? Hein, gente? Jesus andando, não, Pedro foi essa. O Evangelho da semana passada foi de que, gente? Os peixes. Gente, Os peixes dos pães. Jesus andando sobre as águas, não foi? O vento agitava a barca, não foi? Presta atenção. O vento agitava a barca de Pedro com os apóstolos de Jesus. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. E Jesus chegou para eles como? Como que Jesus chegou para os apóstolos no mar agitado? Andando sobre as águas. E Pedro pensou que Jesus fosse o quê, gente? O que Pedro disse para Jesus? Se és tu mesmo, me manda ir até o seu encontro, caminhando sobre as águas, não foi? Jesus disse: venha, Pedro. Pedro caminhava sobre as águas, prestando atenção em Jesus. Eu falei que isso era importante guardar. Mas quando Pedro começou a tirar o olhar de Jesus e prestar atenção no vento, na onda que subia, ele começou a afogar, não foi? A afundar. Pois é. E hoje o Evangelho nos fala sobre quem? Uma mulher chamada, de onde que ela veio? Cananeia. Uma mulher cananeia. Caná da Galileia. O que aconteceu em Caná da Galileia, no Evangelho de João? O que Jesus realizou em Caná da Galileia, segundo João? Que milagre Jesus fez em Caná da Galileia? Hein, gente? Vamos lá, a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Jesus transformou a água em vinho, segundo o Evangelho de João, em Caná da Galileia. Foi o primeiro o quê? Milagre de Jesus. Esta mulher saiu dali. Jesus estava passando entre Tiro e Sidônia, pequenas cidades. Quando se vai de Jerusalém para Caná da Galileia, você vê, bem no alto das montanhas, Tiro de um lado, Sidônia do outro lado, onde naquela época moravam os pagãos. Eles eram separados por grupos. Essa mulher cananeia, saindo dali, ela começou a gritar. Ela sabia que ela não podia chegar perto de Jesus. Ela sabia que ela não podia tocar em Jesus. Porque ela estava saindo de uma região onde moravam os pagãos. Então, o jeito que a mulher encontrou de comunicar-se com o Senhor Jesus, que naquele dia estava passando por ali, foi gritar. Mateus diz de maneira tão bonita. Ela pôs-se a gritar, falando o que, gente? Vamos ler aqui? Desculpa, seu tempo aí. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Senhor, filho de Davi, tem piedade
de mim. Ela reconhece em Jesus que ele tem a mesma descendência de Davi. Quem foi Davi no Antigo Testamento? O que Davi fez? Quem ele era? Ele era um rei, não era? Diz a Bíblia, de formosura, olhos verdes, cabelos cacheados. Rei. Ela reconhece que aquele homem tem a mesma descendência de Davi. Por quê? Porque o rei Davi foi aquele que governou com justiça e, segundo a Sagrada Escritura, segundo o coração de Deus Pai. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Imagina. O que a mãe ver a filha sendo cruelmente atormentada por um demônio? O demônio, ele tira tudo da pessoa, até a dignidade. E aquele espírito do mal estava naquela menina. Mateus diz, mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Jesus ouviu, não respondeu nada, porque com certeza ele entendia que a hora dele ainda não havia chegado. Mas os discípulos de Jesus, aqueles que estavam mais perto dele, aqueles que mais entendiam, entre aspas, sobre Jesus, mais uma vez eles dão fora. Mais uma vez. Senhor, manda essa mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Mais uma vez eles pedem que Jesus mande alguém que estava precisando ir embora. Quantas vezes tem aparecido nos evangelhos para nós isto? Os discípulos dizendo, manda esse povo embora, manda essa mulher embora, nós não temos comida para tanta gente. E aqueles homens que estavam ali seguindo Jesus, eles tinham sido chamados por Jesus pelo nome, eles tinham sido escolhidos por Jesus pelo nome, eles presenciaram Jesus realizando tantos milagres, e mais uma vez, eles não foram capazes de entender a dor humana, o sofrimento humano. No dizer de hoje, seria aquela igreja sem esperança, seria aquela comunidade dos seguidores de Jesus sem alegria, seria aquela comunidade dos seguidores de Jesus sem compaixão. Você se lembra que eu disse? Cristão não despede ninguém de mãos vazias. Você se lembra? Se lembram, gente? Sim. Então vamos para a escola mais uma vez. E Jesus disse, eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelha perdida. Qual que é a imagem que nós temos da ovelha? Limpinha, não é? Tudo nós olhamos para Jesus, bom pastor, com a ovelha no ombro. Aquela ovelha parece tão cheirosa, não parece? A ovelha fede, gente. Fede. A imagem que nós temos de Jesus carregando a ovelha, ela é falsa. Porque a ovelha vive no deserto. Ela busca água constantemente, ela não toma banho. O mesmo cheiro que o camelo tem, o mesmo cheiro. E Jesus coloca aquela ovelha no ombro, não coloca? Eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Não é a ovelhinha mais cheirosa do seu rebanho, não, mais bonita, a mais perfumada, de cabelo limpinho, de cabelo escovado, não é não. É a ovelha que fede, que tem cheiro ruim. E Jesus fala, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas de onde? Da casa de quê?
De que, gente? Israel. Por que Israel? Porque Israel é o povo da aliança. A casa de Israel seriam todos os povos que no Antigo Testamento acreditaram e fizeram uma experiência de aliança com Deus, e que no Novo Testamento, a partir da nova e definitiva aliança com Jesus, fizeram também uma aliança de amor. Jesus foi enviado para essas ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso não deveria mudar muita coisa na igreja? Deveria ou não, gente? Nós não buscamos quem está perdido. Nós não buscamos. Nós não saímos, como eu disse semana passada, da nossa zona de conforto, da nossa barca. E nós vamos estabelecendo os nossos relacionamentos também na igreja, sim. E Jesus constantemente diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher insistia, não é que insistia. Senhor, até os cachorros comem aquilo que cai da mesa de seu dono. Até os cachorros comem aquilo que cai da mesa de seu dono. Aquela mulher estava aí, como uma verdadeira filha de Israel, colocando para Jesus a verdadeira situação dela. Sabe por quê? Porque ela não queria que o demônio vencesse aquela filha, aquela menina, criada à imagem e semelhança de Deus. Ela não queria. Ela foi capaz de perceber que aquele homem, Jesus de Nazaré, que estava passando por ali, ele tinha poder para tirar, para devolver àquela menina a dignidade que o demônio tinha tirado. E o que Jesus disse em relação à fé da mulher cananeia? Quão grande é a sua fé. A mulher foi insistindo. A mulher foi falando para Deus através de Jesus. Um dia desse eu ouvi uma pregação que dizia assim: telefone para Deus, o número de Deus é 0000. Não é celular não. 00, joelho no chão. Telefone para Deus. Olha, coloca o joelho no chão. 00. Os dois joelhos. Essa mulher venceu por isso. E ali, quando ele disse para ela: a sua fé é tão grande, naquele mesmo momento, a filha dela foi curada do espírito que a atormentava. Demônio, nem espírito, demônio. Mas tem uma coisa, gente. Nós não nascemos para pregar o demônio, não. Nós nascemos para pregar o céu. Sabe por quê? Demônio é para quem não tem jeito mais, é para quem já morreu. Céu é para quem está nesse mundo aqui, caminhando como novo povo de Israel, procurando escutar que Jesus vai passar por ali. Para mim, isso muda muita coisa. Então vamos, a partir de hoje também, pedir ao Senhor a graça de termos dentro de nós, não pedacinhos de fé, não, mas uma fé capaz de fazer com que o coração do próprio Jesus, diante dos nossos apelos, diante da nossa oração, diante dos nossos pedidos, ele se encha de compaixão.
Não sejamos como os discípulos daquela época que insistentemente pediam: peça para esse povo sair, peça para ele calar a boca, peça para esse povo ir embora. Vamos olhar para Jesus, caminhar com Ele e pedir a Ele a graça de um dia, quem sabe, nós ouvimos aquilo que Ele disse para a mulher cananeia: quão grande é sua fé. Por falar nisso, como é que você reza? O que você tem rezado? O que você tem apresentado a Jesus todos os dias de manhã, todas as noites, como agradecimento? O seu último contato do dia tem sido com quem? Com o seu celular? Com o seu computador? Ou com Jesus? O Papa Bento XVI disse o seguinte: na casa da gente, a última luz que tem que se apagar não é a luzinha do computador, é, se possível, a luz de uma vela. E ali você fazer a Deus a sua prece. A primeira luz que tem que acender não é a luz do seu computador, é a luz de um Deus para quem você dirige o seu olhar e fala para Ele: Senhor, abençoe esse dia que começa. Amém? Amém. Peçamos a Deus essa graça de vivermos essa semana que se inicia hoje como sendo um tempo muito bonito de graça para nós, para toda a igreja, para a nossa família.